bem, este é Conexão Futura ao vivo, aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que vai aparecer para você aí, o futura.org.br, tá aí para você. Bom, e o brasileiro está casando mais. Apenas no ano 2012 foram mais de 1 milhão de uniões, segundo o Registro Civil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por outro lado, os relacionamentos são mais curtos e também aumentaram os divórcios. Os dados do IBGE apontam que o tempo médio de duração dos casamentos, que era de 17 anos no ano de 2007, caiu para 15 anos em 2012. E aí a gente pergunta, quais as novas formas de relacionamento que estão tomando o espaço daquela tradicional união para a vida toda? No programa de hoje, a gente vai tentar entender se existe uma equação para o casamento. Questões como o sexo, a compatibilidade emocional e a cumplicidade são fundamentais. Mas será que as pessoas se preparam para os desafios do convívio a dois? E de que forma as leis que regulam as uniões e as separações também influenciam as relações entre as pessoas? Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Luiz Hans. Ele é autor do livro A Equação do Casamento, o que pode ou não ser mudado na sua relação. E também aqui com a gente no estúdio está a Rose Melo Meirelles. Ela é procuradora e professora de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do IBMEC. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas. Se você é casado, solteiro, separado, enrolado, aproveite para contar sua história para a gente, compartilhe aí seus comentários e opiniões pela rede social. Você já sabe, pode mandar seu recado para a gente na página do Facebook do canal Futura. Você tem aqui esse post do Felizes para Sempre, será mesmo? Então conte sua história para a gente e daqui a pouquinho eu repercuto aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Outra forma de mandar recados online para a gente é no Twitter, no microblog. Você pode mandar aí sua mensagem para o perfil que é o @canalfutura. Ou ainda, se você não quer entrar no computador, só quer conversar, então liga para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde, obrigada. Bom, tô sabendo aqui que os dois entrevistados são casados, mas eles não vêm ao caso agora, eles vão contar um pouco mais sobre isso. Depois eu quero começar ouvindo o Luiz, que é autor do livro Equação do Casamento. Que equação é essa? Tem matemática no jogo do relacionamento, Luiz? Quase uma matemática. Na verdade, são 6 fatores que fazem com que as pessoas estejam muito satisfeitas, médio ou nada satisfeitas, né? Esses fatores, as pesquisas mostram que são, primeiro, a compatibilidade psicológica do casal. Tem pessoas que têm características psicológicas que são muito pouco compatíveis. E isso não impede o casamento de ser bom, mas é um fator que atrapalha e tem que ser compensado pelos outros fatores da equação. O segundo fator da equação são os consensos. Por exemplo, se nós dois temos o mesmo gosto, o mesmo projeto de vida, o mesmo jeito de pensar sobre deveres e papéis de marido e mulher no casamento, né? O terceiro fator, então, além de compatibilidade psicológica e dos consensos, é o quanto cada um dos dois sabe seguir comportamentos adequados para o convívio a dois. Tem as competências de convívio a dois, né? Que é uma coisa que se pesquisa muito. Pessoas que sabem conviver a dois, sabem ter divergências de uma maneira não destrutiva, pessoas que conseguem estabelecer uma conexão emocional, têm casamentos muito mais favoráveis e aguentam que outros fatores às vezes não sejam tão bons assim. Para terminar, o quarto e quinto fator, o quarto fator é a atração sexual, é a vida sexual do casal, não podia deixar de faltar, né? O quinto fator é o quanto esse casal está submetido a fontes de estresse que vão deixando os cônjuges nervosos, tensos e mais briguentos um com o outro. Pode ser desde familiares invasivos, desemprego, um filho doente e coisas da vida, não é? E o último fator, o sexto, é o fator que tende a agregar ao casal, é o quanto cada um dos dois acredita e quer manter um projeto família, né? Envelhecer, gosta da ideia de envelhecerem juntinhos, passeando pela praia, velhinhos, que faz com que as pessoas tolerem mais problemas nos outros fatores. Por isso que é uma equação. Um pode ou não
um dos fatores compensa o outro. E aí tem que ver o peso de cada um nessa relação, né? O que na verdade importa para cada um nesse momento de fazer essa soma, esse somatório, depois essa divisão dos fatores e ver no dia a dia como é que vai encarar essas questões. Agora a gente sabe que na sociedade em que vivemos, né, a legislação está aí cada vez mais colocando possibilidades, outros impedimentos. A gente sabe que houve uma reforma, inclusive na lei do divórcio, recentemente, na história brasileira. Então, queria ouvir de você, Rose, de que forma o direito está aí no dia a dia, na verdade, não só, né, para ter a lei no papel, mas está influenciando o dia a dia das pessoas, esses dados que falamos aqui sobre mais casamentos, divórcios também aumentando e o tempo das relações aí variando. De que forma isso tem a ver também com o que a nossa sociedade tem como legislação para regular essas uniões? Bom, Cristiano, eu acho que tem muito a ver. A gente pode dizer que o casamento no século XXI é muito diferente do casamento no século XX. E o marco dessa transformação toda foi a Constituição de 88. Porque até a Constituição de 88, somente o casamento era considerado família. Então, o Estado só protegia o casamento. Quem não era casado e optava por ter um regime informal de família, ficava à margem. Então, era chamado de concubino, era o amás, essas palavras que hoje em dia tem... Até caíram no desuso. Já, porque foi até substituído agora pela união estável, né, que não tem aquele teor tão pejorativo como você falar que a pessoa é amasiada. Né? Então, realmente, a Constituição de 88 fez com que a união estável, que é uma união informal em comparação com o casamento, crescesse na aceitação também da sociedade. Né? Eu acho que, na verdade, é um caminho de mão dupla. Tanto a sociedade aceitando pessoas que estão constituindo família, independentemente do casamento, e também o Estado protegendo essas uniões, que hoje a gente pode dizer que tem muito mais semelhanças do que diferenças, o casado ou o que vive em união estável. Mas isso ainda causa muita dúvida entre as pessoas, né? Se os direitos de um casal que de fato tem o registro do casamento, os direitos são os mesmos de quem tem uma união civil, uma união estável? Não são exatamente os mesmos direitos, mas se você pensar, por exemplo, na palavra casamento, o que significa o casamento em sentido coloquial? Significa uma união, um enlace, dividir a vida, é comunhão de vida. E nesse sentido, não importa se a união é informal ou se é uma união formal, como o casamento. É claro que existem diferenças, sim. É mais seguro o casamento no sentido de que aí com o casamento você altera o seu estado civil. Então não existe estado civil de união estável. Quem vive em união estável continua solteiro, ou é viúvo, enfim, ou divorciado, mas não muda o estado civil. Então dá mais segurança o casamento. Não existe o status unido estavelmente ainda? Não existe ainda esse status, não existe. Então dá um pouco mais de segurança o casamento. Você tem um documento de fé pública, que é a certidão de casamento, que você pode comprovar, e daí isso vai repercutir em alguns aspectos. Como, por exemplo, uma mulher que tem um filho e é casada. A lei presume que o filho é do marido. É claro que se não há um casamento formal, há uma presunção da sociedade de que quem é o pai daquele filho é o seu companheiro. Mas não é uma presunção legal. E isso facilita no momento em que há o reconhecimento dos filhos. Hoje, o Brasil ainda é um país onde muitas crianças não são reconhecidas. Não tem o registro do pai. Não tem o registro do somente pai. Da mãe. Somente uma outra da mãe. questão pontual em relação a essa questão de direitos, né? Quando se fala em herança, se a pessoa teve um casamento ou se a pessoa esteve em uma união estável, não só para herança, como plano de saúde, nesse sentido os direitos são os mesmos ou não? Com relação ao plano de saúde, sim. Né? Na união estável, como não tem uma certidão, né, como no casamento, facilitaria se o casal providenciasse o pacto de união estável. Né? Facilitaria, porque ele pode comprovar de outras formas junto mesmo ao plano de saúde. Mas em relação à herança, a lei prevê direitos diferentes. No âmbito da união estável, a herança ela vai atingir os bens comuns, os bens do casal que são conquistados durante o tempo em comum. Que eles estiveram juntos. Que eles estiveram juntos. Então, assim, sendo um pouco, resumindo um pouco a história, né? Pessoas que vivem em união estável, todos os bens adquiridos onerosamente durante a união estável pertencem ao casal. Isso é a regra geral. Desses bens, metade, que é, digamos, daquele que morreu,
vai também compor a herança do companheiro. Quando as pessoas são casadas, isso nem sempre acontece, porque vai depender do regime de bens. A pessoa, por exemplo, que é casada no regime da comunhão universal de bens, ela não é herdeira quando divide a herança com os filhos. Ela só vai ser herdeira se morrer a pessoa casada na comunhão universal de bens e não tiver filhos para dividir. Então, na verdade, são várias regras que vão diferenciar a herança na união estável e no casamento. Mas as pessoas, na verdade, elas não se informam disso antes de optar entre o casamento e a união estável. Porque hoje, o que eu percebo é que casamento e união estável, como tem um status de família, é uma opção. E como que você vai optar? Você vai casar ou você vai viver em união estável? Você teria que buscar essas diferenças, mas essas diferenças são realmente detalhes. E só realmente com uma consulta jurídica um pouco mais detalhada. Esses detalhes que vão fazer a diferença, né, mais pra frente. Assim, ao assumir esse compromisso de entrar numa união estável ou num casamento, querendo ou não, é um contrato, tem a questão jurídica por trás disso. Mas assim como as pessoas não estudam essas regras, muitas pessoas também acabam não estudando, não se preparando para a questão psicológica, né? Uma das questões que o Luiz apontou aqui da equação do casamento é a maturidade, é conhecer o outro, né? Como o outro funciona psicologicamente, o que são as ideias do outro, como ele se coloca. Você acredita que as pessoas normalmente fazem esse estudo do parceiro ou acabam se deixando levar pelo sentimento, pela paixão inicial, que é tudo muito lindo? Na verdade, tem mais de 20 anos de pesquisa nos Estados Unidos. Quando você prepara um casal durante 4 a 5 sessões para que eles adquiram as competências do convívio a dois. Sessões, você diz, de terapia, de terapia ou sessões em terapeuta. grupo ou em seminários, não é? E que eles aprendam basicamente as 3 competências de convívio a dois, que é como aprender a divergir de uma forma não destrutiva. Aprender etiqueta de casamento, como boas maneiras à mesa tem boas maneiras no convívio a dois, e aprender a estabelecer uma conexão emocional com o parceiro. Quando as pessoas aprendem isso é muito rápido você falar sobre isso e preparar o casal, a taxa de satisfação sobe muito, a taxa de divórcio cai muito. Quando isso não acontece, a maioria das pessoas não está preparada para as regras do convívio a dois. E, obviamente, também não tem a calma para verificar até que ponto nós temos realmente projetos em comuns. Você falou da questão da regra do convívio dos dois, né? De que forma você acredita que as pessoas, de fato, discutem essas regras ou muitas vezes entram numa relação achando que está tudo subentendido, sem de fato esclarecer, não precisamos falar sobre isso, porque a nossa relação vai dar tudo certo. Você acredita que falta um pouco, de fato, perguntar para o outro, os interesses do outro, ter essa troca um pouco mais antes de assumir compromisso? Falta primeiro uma coisa fundamental, que é falar sobre projetos de vida, né? Projetos de vida, existem inúmeros. Você quer ter filho ou não quer ter filho, quantos filhos, quer morar onde, essas coisas só aparecem depois, né? Depois, na hora em que as pessoas estão muito entusiasmadas para casar, pequenos defeitos e falhas a gente vai empurrando para debaixo do tapete, né? Tem uma pesquisa muito interessante que mostra o seguinte: quando você pergunta para as pessoas na época em que elas vão casar, por que razões você escolheu esse parceiro, essa parceira? O que te fascinou? O que você gostou nessa pessoa? E você pergunta, em média, as pessoas, 50% dos casais se separam até 15 anos depois. Aí você pergunta para as pessoas, já uns 12 anos depois, por que você está querendo se separar? São as mesmas razões. Por exemplo, eu quero casar porque minha mulher é animada, divertidíssima, cheia de vida e, além do mais, porque ela é uma mulher muito sensual. Daqui a 12 anos eu quero me separar porque ela é uma gastadora, torra todo o dinheiro, irresponsável, só quer festa e, além do mais, ela não é muito fiel, né? Então, aquilo que parecia atrair, né? Meu marido é um sujeito super trabalhador, responsável. Daqui a 15 anos, olha, a vida com ele é seca, o cara é um muquirana, trabalha 20 horas por dia, não aguento mais. Agora, de fato, é impossível você não parar para analisar também que 15 anos é uma longa jornada, né, para estar junto com uma pessoa, e as pessoas evoluem, né? Acho que isso, na verdade, você tem que ver alguém que, de fato, você vai acreditar que vai evoluir, que vai crescer junto com você também, né? Vocês não concordam? Tipo, as pessoas têm que ser sempre as mesmas, a pessoa que casou tem que ser a mesma, e daqui a 15, 20 anos, acho que a pessoa tem que evoluir um pouco mais também, né, Rose? Sim, com certeza. E se um casamento de 15 anos não deu certo, né?
Claro que deu certo. Deu né? certo durante um período? Durante um período, mas no âmbito também do aspecto jurídico, é claro que você falou inicialmente das transformações na legislação em benefício do divórcio. Hoje, o divórcio ele está muito fácil, muito simples, não há prazo, uma pessoa pode casar hoje, encantada com todas essas características, e amanhã de manhã acordar, olhar para o lado e pensar, nossa, o que eu fiz? Isso a gente está acostumado com essa legislação agora, mas não tanto tempo atrás isso não existia. Você tinha um tempo, né? Tinha um desquite, tempo. tinha outras questões também relacionadas ao tempo que você tinha que esperar antes de fato se separar. Tinha. O Estado, ele, no âmbito do casamento, ele está sempre presente. Na celebração tem alguém declarando que as pessoas estão casadas. Não basta o casal se entender casados, tem que o Estado dizer, vocês estão casados. E para o divórcio também o Estado está lá. E antes, mais ainda, né? Existia até a figura do curador ao vínculo, quer dizer, tinha um membro do Ministério Público que ficava ali tentando fazer com que vocês continuassem casados. E agora a gente vai deixar espaço para a terapia. Muito né? bom. Deixa eu chamar você de casa para participar também aqui do nosso bate-papo. Você pode mandar recados, contar sobre a sua história de casamento, divórcio, seu rolo para a gente, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Aqui a gente já tem a participação da Fernanda pelo Facebook. Muito obrigado, Fernanda, por ter entrado em contato com a gente. E ela comenta que, de fato, a vida a dois é algo que requer compreensão, flexibilidade e renúncias. Acho que esse terceiro ponto aqui que muitas vezes as pessoas não estão a fim de abrir mão, né, Luiz? De ter renúncias em nome do relacionamento. Ainda mais nessa era que a gente está aí de cada vez mais, né, você focando no seu objetivo, na sua carreira. Pensar no outro às vezes pode ser um pouco mais complicado. Então, você tem 4 mudanças que aconteceram da década de 50 para agora, que estão fazendo com que os casamentos se tornem, em grande quantidade, 75% dos casais acabam muito insatisfeitos, só 1/4 se declara satisfeito, e essas 4 mudanças têm muito a ver com renúncia. A primeira mudança é que, na época dos nossos pais ou avós, você tinha uma coisa chamada usos e costumes e tradições, você não precisava negociar tudo, quem acorda à noite para trocar a fralda do nenê, etc, etc. Segunda coisa, você tinha deveres, que era uma coisa mais importante da vida, e não querer ser feliz e se divertir. Então as pessoas tinham o dever de servir ao imperador, ou servir à pátria, a mulher tinha que abdicar de muita coisa para dar um lar para os filhos. Hoje você tem 2 pessoas loucamente querendo ser felizes, não tem tradições, usos e costumes, elas têm que fazer um acordo sobre tudo. Terceira coisa, desde 88, o marido não é na Constituição, mas o chefe de família. Então você tem 2 pessoas com igual poder de voto. Nenhuma empresa do mundo aceita uma sociedade de 50%, porque é impossível, dá muita briga. Então o circo está armado, né? Ninguém tem poder de voto, os 2 têm que se entender, não tem consenso de antemão, tem que construir acordos, né? E os 2 estão loucamente querendo ser felizes, com projetos pessoais. Isso é muito diferente do que era no passado, e metade da humanidade ainda vive de uma maneira como no passado, nos países islâmicos, parte da Índia, parte da China, Japão, e lá os casamentos são muito mais estáveis. São mais estáveis, mas aí também você vai avaliar, né, a quantidade do tempo ou a qualidade. Aí também a gente entra na questão cultural, que também não podemos avaliar e comparar com a nossa realidade brasileira, que é bem distante, né? Não dá, mas você sabe Oriente Médio e Oriente. Então, é claro que a gente hoje evoluiu, e nas grandes capitais ocidentais nós queremos igualdade de direitos, queremos buscar felicidade. Mas tem uma coisa muito estranha que se pesquisou, que nos casamentos em que o noivo conhece a noiva no primeiro dia, no dia do casamento, ou casamentos encomendados e casamentos tradicionais, a taxa de satisfação, por estranho que nos pareça, é muito maior do que a nossa, em que nós temos liberdade. Se houver tempo, a gente fala por que psicologicamente isso acontece. Isso não quer dizer que eu defenda casamentos repressivos, não é? Mas é algo muito interessante sobre como funciona a psicologia humana. Muito bom. Quero mostrar para você de casa um site que é bem interessante e trata das questões de relacionamento até de uma forma engraçada, mas tem
ponto de vista muito sério em relação ao que faz dar certo ou não uma relação, que é o site casalsemvergonha.com.br. Você pode acessar aí. Eles têm várias matérias aqui sobre sexo, amor, atitude, listas, estilo de vida. Esse casal aqui, são esses dois, ele é um casal de verdade e criaram esse site aí para... Não é dar dicas, na verdade, mas é para levantar questionamentos em relação a relacionamentos. Esse aqui eles levantaram os 9 maiores erros dos relacionamentos modernos. Eles pontuam aqui o uso do pronome eu em vez do nós, né? Na verdade, você quer de fato entrar numa relação, assumir o que você está a fim de levar adiante com um projeto de vida, como já disse o Luiz aqui, é encarar, né, essa relação de uma forma mais séria. Objetificação das pessoas, ou seja, não trocar de pessoa como você troca de underwear, de roupa de dormir, né? Você tem que, de fato, assumir o compromisso e aí justificar a sua escolha. Falta de alinhamentos também tem muito a ver com o que o Luiz falou aqui pra gente. O hábito de cultivar mentirinhas, ou seja, né? Isso aqui eu vou mentir um pouquinho, vou dizer que eu vou ali, depois vou em outro lugar. E, na verdade, isso ao longo do tempo pode causar um grande dano à sua relação. E aí tem outros aqui, escassez de elogios, falta de exploração no sexo, ou seja, ficar ali na mesma coisa de sempre, ou seja, tem que também dar essa apimentada e dar uma novidade aí para essa relação funcionar. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui na internet e mostrar para você a capa do livro do Luiz Hans, que é a Equação do Casamento, que pode ou não ser mudado na sua relação. Aqui você tem os colchetes, as chaves, ao quadrado está o coração aqui dividido, portanto. Então, assim, leia o livro para você saber um pouco mais sobre a equação do casamento e como é se você está passando por uma dificuldade ou se você está entrando numa relação, chegar um pouco mais preparado, né, Luiz? Está mais pronto para lidar com as adversidades. E vou mostrar aqui também, ó, 2 livros da Rose Melo Meirelles, O Elo Perdido da Filiação entre a Verdade Jurídica, Biológica e Afetiva no Estabelecimento do Vínculo Paterno-Filial, é esse aqui, de capa amarela, e também Autonomia Privada e Dignidade Humana, aqui a outra capa do livro da Rose, para você, de fato, ler mais e se preparar aí, porque, assim como tudo na vida, você tem que estar pronto e seguro das suas escolhas, inclusive na hora de entrar num relacionamento, né? Isso aqui não pode ser simplesmente uma escolha aleatória. Deixa eu ler mais participações antes da gente encerrar aqui o programa, que já estamos encaminhando para o fim da Desconexão. Ana Cristina, aqui do Rio de Janeiro, 42 anos. Ela diz que vive com uma pessoa há 20 anos, Rose, pela união estável. Caso o companheiro dela venha a falecer, ela teria direito à pensão dele? Estando junto há 20 anos por uma união estável. Sim, ela deve estar se referindo à Previdência. A pensão da Previdência, sim. Quem vive em união estável tem direito à pensão da Previdência Social. Muito bom. A gente já está aqui encerrando, já encaminhando para o finzinho. Eu quero ouvir mais dicas do Luiz aqui, que está falando das equações. A gente sabe muitas vezes dos contratos que não são bem firmados. Que dica você daria, Luiz, para um casal? A gente sabe muitas vezes está ele numa briga, está numa relação desgastada já, e muitas vezes as pessoas acham que não tem como tentar resgatar aquilo. É possível, de fato, se resgatar uma relação que a sensação dos dois é que já está no fim, já está... É possível, acabando. Em média, os casais vêm buscar ajuda em terapia de casal, vão enfrentar realmente as questões 6 anos depois que começou a crise, é a média, né? É a crise de 7 anos, quase ali? Os problemas podem ter começado 3 anos depois ou 10 anos depois, mas 6 anos depois que começaram os problemas é que as pessoas realmente vão buscar ajuda, né? Mas ainda assim, tem uma grande taxa de sucesso você fazer terapia de casal, né? Ou, por exemplo, buscar livros como A Equação do Casamento, né? E existem outros livros também que ajudam o casal com dicas. Se eu tiver que dar uma dica, claro que são muitas coisas e o assunto não é simples e não é uma questão de dica. Um casamento tem, a equação mostra isso, muitos fatores importantes. Mas se a gente olhar e tiver que escolher uma única, né? Em tudo que se pesquisa até hoje, no mundo todo, há uma convergência, e eu concordo com isso também, de que a coisa mais importante, se estiver tudo dando errado, é uma coisa que para os homens é mais difícil do que para as mulheres. Os homens geralmente nem entendem o que é. Eu posso dar um exemplo depois para os homens, que se chama conexão emocional. Conexão emocional, quando você fala para as mulheres, já entenderam. Os homens ficam olhando, falando, bom, como é que eu tomo café da manhã com conexão? Né? Eu vou dar um exemplo com 3 cenas e a gente encerra. A primeira cena, um homem está lendo o jornal, a mulher chega para casa e fala, querido, fui promovida a gerente. Ele continua lendo o jornal, olha para ela e fala assim, quanto você vai ganhar? Vai ganhar mais?
E aí vai atrasar o meu jantar? Isso não é conexão emocional. Segunda cena, ela chega em casa, ele está lendo o jornal, ela fala, querido, fui promovida a gerente. Ele fala, ah é? Bom para você, hein? Parabéns. Continua lendo o jornal, depois ele pergunta, quando é que vai sair o jantar? Isso não é conexão. Também não é conexão A emocional. última é, ela chega em casa, ele está lendo o jornal, ela fala, querido, fui promovida a gerente. Ele dobra o jornal, guarda, vira na direção dela e fala, não acredito, me conta como você soube dessa notícia, quem te deu essa notícia? Mas é mesmo, mas que legal, eu tinha certeza que você ia ser promovida porque você realmente estava se esforçando. Hoje à noite eu vou abrir um vinho para a gente celebrar a sua promoção no jantar. Isso é conexão emocional. Muito bom. Acho que esse exemplo aí está bem claro para todo mundo, né? Fica a dica aí para os rapazes nesse fim de semana, aproveitar que é sexta-feira aí, no mundo todo é comemorado hoje o Valentine's Day, que é o dia dos namorados lá fora. Aqui no Brasil é só no 12 de junho, mas aproveite aí o 14 de fevereiro, 15 e 16, para valorizar a pessoa que está junto a você. Então, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Rose, pela presença hoje aqui no Conexão Futura. Obrigado também aqui a Sandra, a Marta, a Liene, que mandaram mensagens para a gente não conseguiu entrar em todas as questões, a Fernanda também, mas muito obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar, então, na segunda-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. E eu espero você. Até lá.